Entramos. O Gil já tá ali, já tá ouvindo. Já entrou aí. Marcelo, tu que comanda aí. Quando começar, né? Não, tu que comanda. As perguntas? Os presentes aí. Sim. Eu fico olhando aqui. No final também eu coordeno as perguntas. Se tiver perguntas, comentários. Professor. Acho que pode iniciar, Otávio, apresentando o nosso palestrante de hoje. Vou passar a palavra para você, então. Tá bom. Então, boa tarde a todos. Eu sou Otávio List, eu sou presidente do Núcleo Paraná, da Sociedade Brasileira de Geologia. É grande satisfação que o Núcleo Paraná promove essa série de palestras em comemoração ao Dia do Geólogo, que aconteceu no dia 30 de maio, e que estão abordando a atualidade do conhecimento geológico do Paraná, dos vários compartimentos geológicos. Na diretoria do Núcleo Paraná, da Sociedade Brasileira de Geologia, me acompanham a diretora vice-presidente, professora Eleonora Vasconcelos, o diretor-secretário Marcel Besser, que é o nosso coordenador da sessão, o diretor financeiro, professor Carlos Eduardo de Mesquita Barros, o diretor de programação técnico-científica, professor Gilson Búrigo Guimarães, e o diretor de comunicações e publicações, professor José Paulo Pinesi. Na organização desses eventos, ou dessa série de eventos, nós contamos com a colaboração da Associação Profissional dos Geólogos do Paraná, a GEPAR, cujo o presidente é o geólogo mestre Andrés Psila, e do Departamento de Geologia da UFPR, cuja chefe é a professora doutora Bárbara Trastos. Então, hoje, dando continuidade à nossa série de eventos, teremos hoje, quarta-feira, dia 17 de junho, a palestra O Litoral do Paraná, que será apresentada pelo professor Dr. Rodolfo José Angulo, que eu vou passar a fazer um breve currículo, uma breve apresentação. O professor Angulo é argentino, é naturalizado brasileiro, graduou-se em 1972 em Ciências Geológicas pela Universidade Nacional del Sur, na Argentina, e de 1979 a 1990, ele trabalhou no Instituto Paranaense de Desenvolvimento Econômico, IPARDES, e em 1983 ele concluiu o mestrado em Ciências do Solo na Universidade Federal do Paraná, com o título Relações entre a erodibilidade e algumas propriedades de solos brasileiros. Em 1992, ele concluiu o doutorado em Geociências pela Universidade de São Paulo, com a pesquisa Geologia da Planície Costeira do Estado do Paraná. Desde 1978, ele é professor do curso de Geologia da Universidade Federal do Paraná. Em 2014, passou a professor titular. E em 2015, a partir de 2015, ele é professor sênior do programa de pós-graduação, no qual ele já atuava há bastante tempo. Ele é membro do Conselho Executivo da Cátedra da Unesco de Desenvolvimento Sustentável na UFPR. Desde 1979, ele participa de inúmeros projetos de pesquisa, com ênfase na dinâmica e gestão de ambientes costeiros, riscos e impactos ambientais, e na dinâmica e evolução das ilhas oceânicas brasileiras. É autor ou coautor de 95 artigos publicados em periódicos, organizador de 4 livros e coautor ou autor de 20 capítulos de livros e 131 trabalhos apresentados em congresso. Já supervisionou 5 pós-doutorandos, orientou 15 doutorandos, 30 mestrandos e 23 alunos de iniciação científica e 4 de trabalho de conclusão de curso. Atualmente, ele supervisiona um pós-doutorado, orienta 7 doutorados e um mestrado. Ele é bolsista em produtividade do CNPq, foi membro da diretoria e presidente da Associação Brasileira de Estudos do Quaternário, a BEQUA, e atualmente ele é editor-chefe da Quaternary and Environmental Geoscience,
revista da Associação Brasileira de Estudo do Quaternário, membro do corpo editorial desse periódico e do Boletim Paranaense de Geociências, Desenvolvimento e Meio Ambiente da UFPR. Revisor de diversos periódicos, como Journal of Quaternary Research, Quaternary Science Review, Marine Geology, etc. E vários outros. Então, eu passo a palavra para o professor Angulo e agradeço antecipadamente a disponibilidade e a sua palestra que passaremos a assistir. Muito obrigado, professor. A palavra é sua. Obrigado pela apresentação. Obrigado à associação por ter me convidado. Eu fiquei muito honrado desse convite. Achei muito boa a iniciativa dessas palestras. Assisti a várias delas, todas excelentes, né? Espero não defraudá-los nesta sobre a cartografia do litoral paranaense. Eu vou fazer uma apresentação aqui de vários slides, rapidamente, aí depois vocês poderão fazer as perguntas. Bom, Otávio já fez a minha apresentação, né? Só queria reforçar que eu faço parte de uma linha de pesquisa que chama Evolução Dinâmica e Recursos Costeiros, do programa de pós-graduação em Geologia, ressaltando que existe uma área de concentração em Geologia Ambiental, que é pioneira no Brasil, e participo do Laboratório de Estudos Costeiros, né? Bom, a ideia é fazer um pequeno histórico da cartografia do litoral Pará e os desafios que temos pela frente. Como não podia deixar de ser, né, a história da cartografia do litoral do Paraná começa com o professor João José Vigarella, né, que em 1946 escreveu e publicou este trabalho enorme, extenso e ainda atual, chamado Contribuição ao Estudo da Planície Litorânea do Estado do Paraná. Uma referência. Eu fiquei muito feliz que eu vi que ele está disponível na internet, porque foi escaneado, né, inclusive as figuras, e então está de fácil acesso hoje este trabalho. Aqui ao lado, né, vocês podem ver o mapa geológico, né? Temos que lembrar que nessa época não existia ainda fotografia aérea, não estava disponível, melhor dizendo, para esses usos, né? Recentemente descobrimos com uns amigos de que existe um voo do litoral do Paraná de 1942 feito pela Marinha Americana, mas que obviamente não estava disponível, né? Foi feito durante a guerra, né? Mas hoje estão disponíveis. É só solicitar que você consiga essas imagens. Mas na época o professor Vigarella fez tudo isto sem fotografia aérea, né? E vocês podem ver aqui a carta tem uma precisão muito boa, né? E tem as principais feições que nós reconhecemos hoje, já estão definidas ali nesse maravilhoso mapa que está incluído nesse artigo, né? Aqui com a assinatura do professor Vigarella e do desenhista que eu vou acompanhar o professor Vigarella durante a maioria de seus trabalhos, o Rudolf Dolbeck. Aqui outros exemplos desse artigo, né? Uma planta mais detalhada aqui da região de Matinhos, o Salamuni mostrou essa figura na palestra dele, né? O Eduardo, mostrando os bancos de areia, aqui os terraços, as planícies, uns perfis desenhados à mão, muito precisos. Esses perfis eu tive a oportunidade de visitar estes locais e facilmente você reconhece os locais, as alturas de todos estes materiais. Aqui outros perfis mais amplos, blocos, diagramas, né? Análises granulométricas e mais perfis. Todos eles de uma riqueza de detalhes muito boa. Um desenho aqui sobre Pontal do Sul, né, como era na época, com a data de confecção. E uma coisa muito interessante que tem esse artigo é uma série de fotografias, umas 30, 40 fotografias, onde já estão os principais elementos que compõem a paisagem litorânea, né? Aqui as estruturas cruzadas de baixo ângulo, né?
essas são as verdadeiras cruzadas de baixo ângulo, né? As de praia, uma bela fotografia da época. Aqui temos um sambaqui, também depois vou falar um pouco deles, que são esses monumentos do homem do sambaqui, os que moravam nesta região há alguns milênios. Buracos de ouriço ou locas de ouriço, que correspondem, que já foram, na época que Bigarella publica isto, ainda se discutia a origem, né? Hoje há consenso de que trata de escavações feitas por equinodermas. E aqui também uma fotografia relacionada à planície e à ocupação, vocês podem ver aqui a região da planície de Matinhos, né? Praticamente sem ocupação. Já nos anos 50, com o advento da fotografia aérea, que foi o primeiro voo do Paraná, começa em 52 e termina em 55, ele consegue, junto com Salamuni, o Riad Salamuni, e aqui o desenhista Doubeck, fazer a planta geológica provisória da Baía de Guaratuba. Infelizmente não está não achei na internet, e eu tenho cópia no laboratório, mas por causa da pandemia tive dificuldades de fotografá-la e trazê-la para vocês. E em 63, a Folha Geológica de Paranaguá, em escala 1:50.000 as duas. Posteriormente, como tudo já sabe, você já sabe, né? A famosa e bem-sucedida Comissão da Carta Geológica do Paraná, né? Nós tivemos a primeira palestra desta série feita pelo professor Fouque, que participou ativamente, né, na Comissão da Carta, né? Que entre os anos 68 e 70 publicou 7 folhas relativas ao litoral do Paraná, na escala coloridas, né? E na escala 1:70.000. As fotos aqui não estão das melhores, mas aqui vocês podem ver as planícies em amarelo, com todos os cordões e feições geomorfológicas em vermelho, né? Inclusive tinha um geólogo francês, né, Ribeiro, que era especialista em interpretação de fotos aéreas, e ele chegou a publicar alguns trabalhos relativos à fotointerpretação de planícies costeiras, né? Aqui Guaratuba, né, com seus manguezais, e a integração entre a parte amarela, que seria o quaternário, e as outras cores do embasamento. Posteriormente, esses trabalhos, já na década de 70 e 80, os trabalhos pioneiros sobre planície costeira ocorrem no Rio Grande do Sul, com o professor Wilvock, né? Saudoso professor Wilvock, e o professor Tomazelli, que eles produziram uma cartografia muito detalhada, inclusive atlas, da planície costeira do Rio Grande do Sul, onde identificaram 4 sistemas de laguna barreira que são, até hoje, são reconhecidos, né, com algumas modificações na cartografia. E nessa época não se sabia a idade, mas hoje nós temos ideia da idade, né? Então, foi um grande avanço, e até hoje, o pessoal do Rio Grande do Sul, com outros professores, dos quais temos o prazer de colaborar, eles são dos trabalhos mais avançados sobre planície costeira no Brasil. Essa aqui não ficou muito boa foto, mas na década já de 70, 80, o professor Louis Martin, que era da antiga Urston, hoje atual IRD, né, começou a produzir mapas do litoral do Brasil, começando pela Bahia, pelo estado da Bahia, onde ele estava sediado na época. Depois, em parceria com o professor Kenichiro Sugio da USP, já o quaternário de São Paulo, foram feitas essas cartas, são para 50.000 do quaternário costeiro, e em 1988 eles publicaram a do Paraná e Santa Catarina. Essa aqui é a folha do Paraná. Eu queria destacar aqui que, como já se tinha datações, carbono 14 e outras coisas, aqui a planície costeira está separada em 2 cores, né? Uma amarela e uma marrom. A marrom corresponde à planície pleistocênica e a amarela planície holocênica. Então, esses autores conseguiram separar em 2 cidades a planície costeira, umas produzidas no Pleistoceno e outra no Holoceno.
Nos anos 90 e anos 2000, aí o Otávio mencionou que eu fiz minha tese de doutorado no litoral do Paraná. Aí cometi a insanidade de fazer cartas geológicas. Eu fiz 3 cartas de todo o litoral, em escala 1 para 50 mil. A data 92 é a data da defesa da minha tese, e 2004, quando, em parceria com a Mineropar, publicamos os mapas. Aí se mantém aqui a divisão entre o Pleistoceno e o Holoceno, com um detalhamento maior, mudança de alguns limites, né? Algumas áreas mudaram de idade, né? Aqui uma visão, vocês têm uma visão em vista aérea oblíqua dessa planície costeira, com seus cordões, seus canais, seus cordões de dunas, suas praias, né? E isso é o setor pleistocênico e o setor holocênico. Aqui outra carta, a carta de Paranaguá, né? Com a Ilha do Mel holocênica, toda a planície de Pontal do Sul e a planície pleistocênica aqui em Paranaguá. E uma terceira unidade aqui, bastante ampla neste setor, que são sedimentos paleoestuarinos, né? Que são sedimentos quando o estuário tinha dimensão maior que a atual. Depois eu vou falar um pouco disso com mais detalhe. Aqui uns belos afloramentos, né? Para quem a planície costeira é escassa em afloramentos, mas se você procurar bem, né? Como falava o Leo, que tem que procurar os afloramentos, né? Aqui, veja, num lugar da Ilha do Mel temos umas belíssimas cruzadas, né? De cruzadas planares, né? Retas, e aqui umas cruzadas sigmoides, né? Que estão truncadas, só se vê a parte de baixo, né? Umas belas estruturas cruzadas nos sedimentos pleistocênicos e holocênicos. E aqui a carta de Guaratuba, né? Mostrando uma grande extensão aqui desses sedimentos, isso que está em cinza, né? Que seria toda a parte de estuário, né? Estuário maior que o que temos hoje. Aqui o Holoceno, e aqui tudo recortadinho, o Pleistoceno. Isso foi possível graças às fotografias aéreas, fazer todo este detalhamento do contato entre o terraço pleistocênico e as paleolagunas. Aqui um tipo de depósito típico desses sedimentos pleistocênicos, né? Cheio de conchas, né? Que facilitam, podem ser datados, né? Por carbono 14, sempre dão idades aí por volta entre 5.000 e 1.000 anos, mais ou menos, todas holocênicas. E agora estamos estudando essa composição faunística, né? Surgiu um novo interesse por estes bancos, que a gente antigamente só fazia classificação das espécies. Agora estamos fazendo com mais detalhe, porque o pessoal que trabalha com invasoras tem um dado aqui anterior à ocupação, à chegada dos europeus e de outras espécies junto com os navios, né? E então essa aqui, sem dúvida, são autóctones aqui da região. Então, comparando isso com os atuais, podemos ver se alguma espécie em discussão é invasora ou não, sobretudo algumas ostras. E aqui, para terminar esta parte, um artigo que saiu agora, né, faz um mês ou dois, do nosso colega Carlos Guedes, aqui com a professora Maria Cristina e eu, onde, a partir de idades de LOE, né, que é outra grande ferramenta que a gente tem agora, conseguimos detectar uma barreira pleistocênica mais antiga. Então, hoje temos o Holoceno, uma pleistocênica e outra pleistocênica mais interiorizada. Essa nomenclatura a gente utilizou a dos gaúchos, né, a do Rio Grande do Sul, que seria a barreira 4, 3, 2, e a 1 a gente não tem aqui, que é uma barreira mais complicadinha. Quais são os desafios da cartografia, então, hoje, da cartografia litorânea? Eu vou brevemente falar destes 5 itens, que seria o mapeamento da parte submersa, o mapeamento dos ambientes atual, da dinâmica atual, da vulnerabilidade e riscos e do antropoceno. Então, só uma lembrança,
nós vivemos em um extremo de mar alto, né? Em um extremo de mar alto. Essa aqui é uma curva, onde aqui em vermelho tem o nível do mar. Vejam que nos últimos 800 mil anos, né, apenas em alguns momentos o mar esteve no nível atual ou ligeiramente mais alto. Esses 4 picos aqui, de 4 setinhas. Então, todo o resto do tempo, nos últimos 2 milhões de anos, o mar esteve abaixo do atual. O que significa que a maior parte da história geológica desses 2 milhões de anos encontra-se na parte submersa. Então, é um grande desafio o mapeamento e o conhecimento desta parte submersa. Aqui, só para lembrar que o Brasil hoje pleiteia nos organismos internacionais a sua zona econômica exclusiva, cujo nome de marketing é Amazônia Azul, e que tem vários projetos, o projeto REMAC, do reconhecimento da margem continental, né? O REMPLAC, dos recursos minerais, da plataforma, de toda esta área, que são 5 milhões de quilômetros quadrados, né? Quase 2/3 da extensão do Brasil. Então, tem um grande trabalho aqui de conhecimento geológico de toda esta região. Voltando ao Paraná, em 2004, nós tivemos os primeiros mapas de alguma característica da nossa plataforma. Então, aqui, esse é um artigo que publicamos com Fernando Veiga, né, o sobrinho do professor Veiga, que foi nos orientado, e aqui ele já conseguiu mapear aqui alguma coisa em relação à granulometria da plataforma, né? Então, tem areias, predominantemente areias finas, algumas areias médias e grossas, e, surpreendentemente, mais de sedimentos mais finos junto à costa. Isso não era de se esperar, porque aqui a energia seria maior, né? Então, o que está fazendo este sedimento mais fino aqui, né? Mais recentemente, outro aluno que passou pela pós, né? O Luiz Cielski, fez este maravilhoso mapa, onde ele já colocou as isóbatas, né, as curvas de isoprofundidade, e integrou aqui os dados e mostrou mais ou menos qual é a distribuição da granulação dos sedimentos da plataforma, né? Então, confirmou que se trata de areia fina, né, com algumas pequenas áreas de areia média e grossa, e encontrou ainda aqui na parte do Superagui uma área maior ainda de sedimentos finos, tá? Mostrando que não era um aspecto local aqui, sino que se repete ao longo de toda a nossa plataforma, né? E aqui, como vocês podem ver, os estuários ficaram em azul, né? Ou seja, a água não está nos dados aqui. Porém, temos dados também nos nossos estuários, esse é um artigo nosso. E você pode representar o sedimento de fundo de várias formas, né? Então, por exemplo, aqui nós fizemos a porcentagem de areia, né? De 0 a 25, 50, 25. Então, aqui vocês veem que predomina areia, aqui já temos uma mistura com lama, né? O que era de se esperar, né? Então, você pode representar ou aqui como diâmetro médio, ou como relação finos e areia. Isso é importante porque depois vamos ver que quando a gente vai formapear, vai ter que definir que tipo de parâmetro você vai utilizar, né? Outra forma de reconhecer o fundo, os tipos de fundo, através das novas tecnologias, não tão novas, né, mas dos sonares, né, os perfiladores geofísicos. Então, aqui tem um exemplo aqui do Mar do Ararapira, né, que fica bem no limite entre Paraná e São Paulo. Aqui em cada cor é um tipo de fundo diferente, né? E aqui tem os exemplos, né, mostrados pelo sonar de varredura lateral, né? Aqui umas velas, dunas subiacosas, de crista mais ou menos reta, né? Umas feições de fundo muito claras, onde é possível inferir a direção do fluxo, né? Outras aqui, fundos rugosos, né, que mostram sinais de erosão, né, onde está sendo um material mais higienizado,
está sendo erodido, né? E aqui um fundo mais liso, né? De sedimentos finos, né? Sem feições de leito. Então, uma das primeiras considerações que a gente deve fazer é que há necessidade nos mapeamentos litorâneos de integrar a parte imersa e submersa, né? Isso, inclusive, já existe uma ideia de que nas próximas cartas que forem publicadas, a parte aquática não será uma mancha azul, sino que terá feições. Mas surgem algumas questões, né? Por exemplo, não sei se todos vocês sabem que o zero topográfico não coincide com o zero das cartas náuticas, né? Dependendo do tipo de regime de maré que tem cada costa, tem variações muito grandes, né? Aqui na nossa costa é mais de 1,5 metro, aproximadamente, a diferença entre o zero topográfico e o zero das cartas náuticas, porque eles são com funções diferentes. E a pergunta, o que mapear, né, da cobertura sedimentar? Quais parâmetros? Ou qual a classificação sedimentar? Existem várias propostas, né? Então, isso aqui é uma coisa que tem que ser discutida e analisada e ver como que a gente vai representar essa parte submersa. Também podemos optar por tipos de fundo, por feições de leito, por janelas estratigráficas. Existe uma série de variáveis geológicas que nos permitiriam estabelecer qual seria a melhor carta, que parâmetro definiria melhor. E, obviamente, que isso aqui vai depender da escala também, né, de mapeamento. Os ambientes atuais também, nas regiões submersas, aqui tem uma bela imagem de satélite contrastada, onde vocês veem todas as áreas aqui de arrebentação, né, das ondas, essa área mais clarinha, é a arrebentação das ondas. Tudo isto são bancos de areia muito rasos, que chegam a emergir nas marés baixas, em alguns lugares, e que a gente tem um sistema deposicional, né? A gente chama deltas de maré vazante. Então, isso está mapeado. Nós mapeamos, em alguns trabalhos, mapeamos estas unidades, né, submersas, né? E aqui tem outro tipo de bancos, né? O Banco do Perigo, né? Que é bastante raso. Outros bancos aqui na Ilha Rasa, né? Então, isso também é um dado importante nas áreas costeiras, né? Aqui tem uma outra imagem satélite, onde já conseguimos adicionar as isóbatas, né? Então, aqui teríamos que ter a topografia, aqui teríamos que ter a batimetria, né? Aqui a isóbata de 20, de 10, e desenha melhor as feições, né? Isso que vocês veem aqui em branco é sedimento em suspensão. Então, isso aqui não seria mapeável no nosso caso. Os deltas de maré, como falei, aqui temos o delta de maré do Mar de Arapira, e as praias, né? Que também são sistemas deposicionais, né? Que teriam que ser mapeados, né? Como fazer com as mudanças de linha de costas? Variações importantíssimas. Vocês vejam aqui esse extremo aqui da Ilha das Peças, né? Apenas algumas décadas, uma mudança muito significativa, né? Aqui houve um recuo da linha de costa de mais de 1.000 metros, né? Em poucos anos. Então, como fazer para representar isso nas cartas geológicas, né? Que data utilizar, né? Então, isso é uma questão importante também. Aqui a mudança que quase ocorreu na Ilha do Mel, quase se dividiu a Ilha do Mel, né? Essa é uma foto de jornal da época, dos anos 90, né? Onde a ilha estava para se dividir. Depois não se dividiu, houve uns processos de sedimentação, esse banco aqui avançou e bloqueou essa abertura aqui. E ocorrem outras mudanças mais radicais, né? Não sei se vocês acompanharam que no ano passado houve a abertura da nova Barra do Ararapira, né? Então, esse aqui é o Mar do Ararapira, né? Que é um estuário, né? Que tem uma barra aqui, vocês podem ver, uma barra. E essa barra está fechando hoje, né? Apenas 3 anos de diferença. Aqui tinha um estreito e aqui abriu. Em poucos dias, em poucas semanas, isso aqui alcançou uma largura de quase 1.000 metros, né? Então, agora todo o fluxo está saindo por aqui e tudo isso aqui está sendo assoreado e talvez e com águas mais paradas. Aqui, essa imagem daqui de cima é uma previsão que a gente fez em um artigo que publicamos em 2009, dizendo que ia acontecer quando houvesse abertura aqui. Fomos bastante criticados, muitas pessoas não acreditaram, mas houve questões importantes, por exemplo, com uma vila que existia aqui, né, da Vila da Enseada da Baleia, né, que foi relocada, inclusive antes
da abertura, né? Mas, felizmente, porque realmente a abertura foi muito rápida e poderia ter acontecido algum problema com essa comunidade. E a gente já previu que essa comunidade que existe aqui também pode sofrer problemas, mas aqui pela erosão da linha, recuo da linha de costa, né? Então, estes mapeamentos das mudanças é muito importante na região costeira. Uma tentativa de fazer isto foi feita coordenada pelo professor Dieter Mühl, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, que ele propôs fazer um mapa em todo o Brasil sobre taxas de erosão e acreção na costa, né? A gente fez o capítulo do Paraná, aqui um exemplo da Ilha do Mel. Foi feito com dados até o ano 2000, e depois, recentemente, em 2018, acho, saiu uma nova atualização com dados até 2014. Né? Então, essa é a mesma abordagem. Aqui você pode ver que tem mais dados, né? Calculando-se em tais períodos como avançou ou recuou a costa. E isto aqui é um subsídio ao planejamento da ocupação da costa. E também temos que considerar que mudanças da costa aqui podem ocorrer apenas em um único evento, em 2, 3 dias, uma única tempestade. Você pode ter uma mudança, um recuo aqui da praia de 10, 20 metros, provocada por um evento de tempestade. E agora, falando do que nós precisamos fazer, né? Também é importantíssimo ter reconstruções paleogeográficas. Voltando aqui ao pioneiro, que na verdade nos trabalhos do Vigareira já estão configuradas todas as ideias, pioneiros, tudo o que nós precisamos desenvolver. Ele, em 1954, publicou este trabalho, depois de fazer um extenso levantamento dos sambaquis da costa, propondo como seria a configuração da costa paranaense durante um momento que ele não tinha datação, em que o mar estava antes da construção dos terraços de 3,5 e 10 metros. E aqui, depois, aqui já os terraços de 3 e 10 metros, e aqui como foi a segunda inundação. Então, ele reconhece 2 ingressões marinhas, né? Uma, onde praticamente ele encostou aqui no pé da serra, né? Ficaram algumas pequenas ilhas aqui do cristalino, né? Aqui. E aqui o mar desceu, formou estes cordões e depois, novamente, entrou e criou esta área, algumas áreas que ele não teve acesso, né? Mas isso aqui ainda hoje é válido, né? E aqui mesmo em Guaratuba, né? Ele mostra essa figura, onde vê o tamanho atual, né? A configuração atual da Baía de Guaratuba, com um desenho aqui que parece batimetria, mas não é apenas uma ilustração, né? E aqui a extensão da Bahia, uma extensão muito grande, né? A Bahia, e aqui os terraços, e aqui a Serra da Prata contornando a parte norte da Bahia. Então veja uma extensão muito grande. Então ele reconhece que houve um nível do mar mais alto e as baías eram muito maiores. Aqui tem um exemplo que a gente fez com o Gil, para uns cartazes de divulgação, uns outdoors de divulgação, que a gente precisava por imagem, né? Mas isso aqui é bastante simplesinho, né? A gente precisa ter modelos, né, tridimensionais de evolução paleogeográfica muito mais detalhados, né? Mas aqui, como o Vigareira já tinha visto, né, há 120 mil anos, nós sabemos hoje que o mar esteve mais ou menos entre 6 e 10 metros acima do atual, e então o mar chegaria aqui mais ou menos no pé da serra. Aqui é só a Ilha do Mel, só para se localizar, né? Aqui também uma coisa muito genérica, né? A gente colocou o mar a menos 120, que ocorreu há um tempo relativamente curto, no máximo da glaciação, entre 13 e 18, né? E colocou os rios bonitinhos aqui para mostrar que existia uma drenagem. Mas esses rios não são reais de fato, eles são... Sabe que a gente tem os rios aqui e tudo, mas não sabemos o traçado certo deles. Aqui uma ilustração, né? Mas não teríamos que chegar a isto de uma forma com dados concretos da parte submersa. Aqui em Guaratuba, a mesma coisa, né? Nós temos aqui
o máximo estático que ocorreu aqui no Brasil, né, uma elevação que o Javi Garela falava, que agora não sabemos que ocorreu entre 5 e 7 mil anos, né? É um mar esse aqui são os dados empíricos, e esse aqui é uma curva de modelo, né? Então, vocês podem ver que aqui temos um máximo, né, entre 3 e 4 metros, e um declínio do mar. Então, nós imaginamos que a extensão, a partir do mapeamento da paleolaguna, né, do paleoestuário, que mais ou menos era assim, esse é o contorno que a gente definiu nos nossos mapas. E aqui uma pequena traquinagem, um delta de enchente que a gente colocou para poder fechar o estuário, se não ficar muito aberto. Mas, a rigor, parece que é outra coisa. Mas isso aqui foi feito para ter um modelo razoável do que seria. Ele foi uma hipótese. Isso. Perfis Barreira-Oceânica, né? Então, esse aqui, os dados são da tese da Maria Cristina de Souza, né? Que defendeu em 2005, hoje é professora, né? Já foi coordenadora da pós e tudo. Aqui já os perfis das barreiras, né? Como a gente conseguiu definir a partir da topografia, de alguns dados de afloramentos artificiais, cavas de exploração de areia, com as isócronas, né? Porque a gente conseguia fazer muitas datações, né? Então teríamos visto como foi a evolução. Aqui tem um modelinho de como era a evolução, né? A barreira subindo, estabilizando, voltando. Então, hoje existem modelos, e então o conhecimento destes perfis é muito importante. E também o mapeamento de detalhe, né? Aqui temos uma foto 1 para 25 mil, onde a gente reconheceu esporões reversos. Por que reversos? Porque hoje a deriva litorânea é para norte. E estes esporões mostram que a deriva litorânea, na época da formação, era para sul. Isto tem implicações paleoclimáticas ou de paleogeografia, né? Que ainda estão sendo trabalhadas. Tem o Marcelo Bogo, que está fazendo doutorado em cima disso. E temos os perfis geofísicos, né? Hoje temos uma ferramenta fabulosa, que é o Georadar, né? Então, a gente tem quilômetros e quilômetros de linhas de georadar, aqui uma delas, aqui a interpretação, né? Que é uma ferramenta muito boa que nos ajuda na interpretação e a construção destes modelos, né? Então, tem vários trabalhos já feitos. O Fábio Berton trabalhou com esses perfis, o Bogo está trabalhando, né? E ainda continuaremos. Então, quais são os desafios? Os modelos. Temos que fazer modelos de evolução paleogeográfica, né? Isso é muito importante. Precisamos de um mapeamento detalhado, integrando a parte imersa e submersa. Tanto, e fazer perfis, modelos 3D, etc. Há novas técnicas, né? Algumas não tão novas, mas novas porque precisam ser aplicadas na nossa região, né? O Georadar, já falei, RTK, Laser Scanner, Side Scan, Subbottom, né? Muitas. E a nova técnica de datação do LOI, né? Que está cada vez melhor, né? Inclusive, eu mostrei esse trabalho que saiu esse ano, né? Onde as datações LOI, que a princípio não tinham muito sentido, a partir de um estudo detalhado delas e analisando bem o método, elas passaram a ter um sentido geológico bem interessante e nos permitiu a detecção dessa barreira de 240 mil anos. Agora, para que tudo isto? Isso é importante, né? Porque hoje a gente é cobrado pela sociedade para dizer para que servem nossas pesquisas. Por que mapear, né? Para que fazer tudo isto, né? Então, eu fiz aqui uma pequena síntese de algumas questões que seria importante. Compreender a evolução costeira em diversas escalas espaciais e temporais possibilita compreender, por exemplo, a distribuição dos recursos minerais, né, na plataforma. Hoje está sendo feito em escalas bastante pequenas, né, mas precisamos cada vez mais detalhes, né? Nós temos muita areia de boa qualidade na nossa plataforma, outras plataformas brasileiras têm calcário, têm carbonato, perdão. Então, tem recursos minerais. Também, isso já está sendo feito, já foi feito, tem que continuar, né? A arquitetura dos sistemas de posicionamento costeiros para ser utilizado como análogos na indústria do petróleo, né? Então, a Petrobras e as outras empresas estão muito interessadas em conhecer esta arquitetura, né? Bons modelos. E também para conhecer a evolução futura, né? Conhecendo o passado, como ele evoluiu, né? A questão da deriva, se era para norte, para sul, podemos
prever o que pode acontecer no futuro, tanto de processos de erosão, sedimentação, como a intervenção humana, né? O que certamente deve contribuir na gestão e uso dos recursos costeiros. Vou tomar uma bonitinha. E o antropoceno, finalmente, o último tema que eu queria abordar. Voltando outra vez ao pioneiro, João José Vigarela. Ele tem 3 trabalhos, 2 deles na década de 50, no início da década de 50, sobre um levantamento de mais de 100 sambaquis na costa paranaense. E aqui uma síntese que ele fez posteriormente num trabalho, um livro muito bonito sobre matinhos, né? Aqui essa é uma fotografia recente, mas ele tem essa fotografia no trabalho dele. Tem uma descrição de cada sambaqui, como era o substrato, qual era a composição. São 2 trabalhos fantásticos esses aqui. E que para alguns autores já indicam o antropoceno, quando o homem começa a mudar o ambiente, né? Outros consideram que começa mais recentemente. Mas o que nos interessa é que eles podem ser mapeados, estas marcas da paisagem, né? Não são restos de cozinha, como foi levantado faz algumas décadas. Hoje se sabe que são marcos territoriais, feitos propositalmente, com significado profundo, né? Tem enterramentos, tem ofrendas, tem uma série de coisas. E a ocupação costeira atual, né? Essa ocupação é da faixa aí de, como falei, de 7.000 mais antigos até 1.000 anos atrás. Quando os portugueses chegaram, não existia mais a cultura sambaquia. Já eram os carijós e outras etnias que estavam aí. A ocupação atual, né? Aqui uma imagem da Praia Mansa de Caiobá, né? Com esse adensamento, né? Ocupação junto à orla, uma sombrinha aqui na praia, um esporão aqui, né? Para segurar a areia, que teve problemas de erosão aqui, né? Aqui uma imagem do Porto Paranaguá nos anos 50, aqui já nos anos 2000, né? Um aterramento, um avanço aqui sobre esta região de mangue, sobre um canal, né? Aqui vocês podem ver aí na mesma imagem oblíqua, né? Aqui uma terra para um pátio, aqui uma vila que está avançando sobre o mangue, né? Aqui outro porto, a Ponta do Félix, né? Que ele foi sendo ampliado, foi sendo aterrado, apareceu um banco, né? Então todas estas mudanças que ocorrem no antropoceno, existe hoje em muitos países, inclusive no Brasil, já existem inclusive seminários sobre antropicosta, né? Antropização das costas, né? Tem países como a Espanha que não tem mais costa natural, né? Toda está antropizada, né? Então, isso é um tema de mapeamento muito interessante que a gente tem que avançar. Essas imagens são de um artigo que saiu esse mês, que a gente fez sobre a antropização da costa paranaense. Os portos, né, os canais, né, aqui temos um canal que é dragado, né, frequentemente para permitir o acesso aos navios ao Porto do Paranaguá, e temos áreas de despejo, né, essas bolinhas são áreas onde o material dragado é descartado, né, então se altera o fundo aqui, né, também, tudo isso pode ser mapeado, isso tudo que interfere na dinâmica costeira, né, temos alguns trabalhos mostrando esse tipo de interferência, né? Aqui a ocupação dos mangues, né? Aqui vocês podem ver nos anos 1980, o que está em verdinho era mangue. Aqui já nos anos 2000 não tem mais mangue, tudo isso foi ocupado por marinas e tudo mais. Felizmente no Paraná casos como esses são raros, né? O mangue está bastante bem preservado. E aqui, por exemplo, um canal que foi escavado aqui nos anos 50, você tinha uns belíssimos esporões de areia andando em direção ao estuário, né? Aqui houve uma dragagem de um canal, se cortou a deriva e mudou completamente a configuração desta área, né? E aqui vocês têm uma imagem oblíqua, aqui está o canal, né? E aqui vejam toda esta área rasa, que aqui está aqui também, né? Foi erodida. Tudo isso aqui é erosão. A linha de costa antigamente passava aqui, né? Então, a interferência humana na dinâmica costeira. Aqui uma imagem de uma obra que foi destruída após uma tempestade, em Matinhos, e aqui uma imagem de uma proposta que está sendo discutida bastante ativamente, faz alguns anos, e eu sou bastante crítico em relação a estas obras,
mas elas voltam, cada novo governo volta a ideia, né, de fazer estas obras enormes, né, que certamente terão uma interferência muito grande na dinâmica costeira, e acho que elas não foram projetadas adequadamente. Aqui, só para finalizar, uma imagem recente da Praia Brava de Caiobá, onde temos uma recuperação natural muito interessante. Toda esta área de vegetação é nova. A linha de costa, faz alguns anos, estava aqui. Tudo isto foi depositado em menos de 10 anos, sem nenhuma obra, né? De forma para mostrar como a dinâmica natural é importante e ela muda a configuração costeira. Quais são os desafios? Precisamos de mapas geoambientais, né? Mapas de vulnerabilidade, mapas de risco. Né? Para quê? Aqui o mapa, por exemplo, de tipo de costa como subsídio à ocupação, né? Mostrando a mobilidade, né? Isso foi feito para mostrar para os tomadores de decisão qual é a mobilidade da linha de costa. Aqui temos uns belíssimos mapas do Luiz Mota, que defendeu esse ano a sua dissertação de mestrado, sobre aqui o inventário de processos gravitacionais e aqui uma predisposição, né, naquela bacia onde ocorreu aquele desastre, né, uma grande quantidade de escorregamentos em um único evento. Né? Então, este tipo de mapeamento é fundamental que a gente faça para mais áreas do nosso litoral e, sobretudo, porque temos um relevo muito importante na Serra do Mar. Então, para que outra vez? Então, compreender essa evolução costeira nessas escalas nos permite prever a evolução da zona costeira, incluindo o processo de sedimentação, auxiliar a prevenção de perdas e danos decorrentes de processos geológicos, projetar obras costeiras mais eficientes e de acordo com a dinâmica costeira. Isso aqui é muito importante, que eu até colocaria em vermelho, porque estão sendo projetadas obras que não levam de acordo, ou pelo menos não estão de acordo com o que a gente conhece sobre a dinâmica costeira. Tudo isto vai contribuir na gestão do uso da zona costeira e a melhor uso dos recursos, tanto naturais como financeiros. Obrigado. Muito obrigado ao professor Angulo pela maravilhosa palestra sobre o litoral e o litoral do Paraná e sua evolução. E nós temos tempo para perguntas. Marcelo, coordena as perguntas aí, que tu está com acesso ao chat aí, que eu não tenho acesso aqui. Por favor. Sim. Nós temos uma pergunta aqui da Mauriele Felix. Ela pergunta assim: quais seriam as restrições ambientais na ocupação, no uso e ocupação dos lugares mapeados, né? Haveria alguma restrição para, por exemplo, um licenciamento ambiental de acordo com a granulometria, tal, considerando a restrição com o objetivo de conservação ambiental? Não, na verdade, não há essa legislação que eu conheça, né? Existe a restinga, né? Por exemplo, que os grandes debates, eu não quis entrar aqui, mas de que uma unidade que tem várias exceções, tipo geológica, geomorfológica e biológica. O que tem prevalecido na legislação é a acepção biológica da restinga, né? Que tem causado inúmeros problemas, inúmeras discussões, né? Se sobre a restrição, sobre a possibilidade de ocupação ou não. Né? Então, não existe legislação específica em relação a feições ou características ou parâmetros geológicos para a ocupação. Né? O que existe são relativos a aspectos biológicos e contaminação. Poderíamos falar de margens de rios, né, que o código prevê, né, a largura, mas isso não seria um aspecto geológico. Mas nós temos que fazer essas cartas, teríamos que fazê-las. Por exemplo, essa imagem que eu mostrei aqui da costa, esta imagem foi produzida numa época em que se estava planejando a ocupação
do território costeiro, inclusive surgiu uma lei, um decreto 5040, onde determinava a ocupação costeira. E então, este mapa era dar uma ideia de que tipo de recuo você deve ter em uma praia ou numa costa para não ter interferência com a erosão, né? Então, a legislação se falava em 30 metros. 30 metros, em alguns locais, é razoável, porque a variação não é maior do que isso nos últimos 50 anos. Isso desconsiderando a elevação do nível do mar. Mas pela dinâmica normal, a variação pode ser de poucos metros. Enquanto que em outras áreas, as mudanças eram de dezenas, centenas, até milhares de metros. Então, nesses lugares, o recuo não era recomendado a ocupação em áreas muito próximas, né? Na Ilha das Pesas, como mostrei, né? ou na Ilha do Mel. Então, nesse sentido, a gente tem que criar mapas que indiquem a tomadores de decisão o que fazer, né? Porque a decisão do que fazer não é só da geologia, na verdade, depende de outras variáveis. Mas a gente tem que dar as ferramentas, os elementos, dizer, olha, aqui funciona assim, aqui vai acontecer isso. Se você fizer isso, vai acontecer isso, né? Então, é isso que a gente está propondo, né? Mostrar que o mapeamento que a gente faz tem uma função, né? Então, eu não consigo entender como se projeta hoje uma obra costeira sem levar em conta aspectos geológicos de dinâmica, como deriva litorânea, uma série de coisas que a gente tem dados geológicos. A gente sabe que nos últimos 5.000 anos a deriva é de sul para norte, e de tantos, e temos uma acúmulo de areia que a gente emitiu, né, de milhões de metros cúbicos. Então, sabemos mais ou menos, sabemos o que vai acontecer se fizerem uma obra. Então, é nesse sentido que você tem que fazer a pesquisa básica, tem que fazer o mapeamento, para depois poder fazer mapas aplicados, e os tomadores de decisão têm que conhecê-los. Acho que a Mineropar muito bem nos anos, quando existia, não sei como está agora, desse tipo de mapeamento, né, mostrando os riscos, a vulnerabilidade, essa coisa. Temos mais uma pergunta aqui, mais duas, na verdade. Temos vários comentários também, enviando lembranças ao professor, provavelmente amigos seus mais antigos, de agora, ex-alunos, agradecendo, diz que é sempre muito bom ouvir suas palestras. E temos aqui o Germán, acho que talvez até seja o professor Germán Vinuesa. Professor Angulo, excelente palestra, verdadeira aula. Muito obrigado. Pergunto, algum estudo prognóstico em relação à concretização do derrocamento da Pedra da Palangana, em Paranaguá? Não estou acompanhando as questões do Porto de Paranaguá. Não saberia lhe dizer como que está essa ideia do derrocamento. Em uma época, estávamos conversando sobre mudar o canal da Galheta, né, um canal que floreia constantemente, né, pela deriva litorânea, né, 300 mil metros cúbicos de areia por ano que entram mais ou menos dentro do canal, né, que tem que ser retirado, né, é um impacto enorme. E tem outro canal que tem menos assoreamento, que é o antigo canal, o canal norte, né, tem a imagem aqui, e que ele tem problema que tem rochas, né, e se propõe o derrocamento, né, aí tem toda uma questão de custo de o que é melhor, né? Mas eu não veria problemas no derrocamento em si, né? Porque é um impacto num único momento, né? Então, aqui, você, deixa eu ver aqui você tem o tal canal da Galheta, né? E nesta parte, ele é dragado em toda a extensão, menos numa partezinha aqui, mas nesta parte aqui, a deriva litorânea traz areia 300 mil metros por ano, mais ou menos, que são retirados e jogados aqui nessas áreas de despejo. E este canal, que aqui é mais reto, né, que é o antigo canal sueste, né, tem rochas, então teriam que ser retiradas para que eles funcionem. Mas seria, do ponto de vista do assoreamento, da dinâmica, seria melhor. Mas aí tem que fazer um estudo específico. Mas não sei o que está acontecendo a da Palangana aqui dentro, né?
Eu não vejo grandes hobbies em derrocar, né? Pela necessidade. Tem outras coisas que causam impactos muito maiores. Eu trabalhei numa época numa ponte que fizeram sobre o Rio Paraná, ligando Paraná a Mato Grosso, e tinha que fazer um derrocamento para os navios, porque mudaram de canal. E houve toda uma polêmica em relação à fauna, né? Mas ele é um impacto momentâneo e depois logo se recupera. Você só muda a batimetria. Tem outra pergunta aqui da Priscila Cavalcante. O professor poderia comentar o atual projeto da engorda de praia de Matinhos? Uhum. O projeto de engorda. Bom, na verdade, deixa eu procurar aqui. O projeto de engorda tem dois componentes. Um seria engorda ou alimentação artificial, que seria repor areia que se foi retirada, que vocês podem ver que falta areia, né? Mas aqui vocês podem ver que sobra areia. Mas a ideia era, está faltando areia, vamos a repor areia, alimentação artificial. Esse é um projeto que começou há já uns 10 anos. Alguns são a favor, outros são contra. O professor Vergarella, inclusive, comentava que a areia podia ir embora rapidamente. Tem esse componente, você precisa saber a granulometria da areia, de onde você vai tirar a areia, né? Os volumes, conhecer a dinâmica. Foram feitos vários projetos, eu acompanhei os projetos, não tinha os dados 100% que precisava. Porque a técnica de alimentação artificial já se faz muitos anos, décadas, na Europa, nos Estados Unidos, né? Nos Estados Unidos, todo ano tem plano de alimentação artificial das praias, sabe qual vamos alimentar esse ano, né? Então, é uma técnica de engenharia que a gente chama soft, né? Por quê? Porque, da pior das hipóteses, a areia vai embora e você perdeu um pouco de dinheiro. Mas ela não causa grandes impactos. Tem algumas coisas, né? Às vezes, a cor da areia, a presença de conchas. Como todo projeto, né? Tem que ser bem feito. E tem que ser feito da forma adequada, com materiais adequados e tudo mais. Mas o problema dessas obras de controle de erosão de Matinhos, Caiobá, não é alimentação, é que, associada à alimentação, serão feitos headlands, que são essa figurinha aqui que você está vendo aqui. Headlands. Vocês veem a setinha também, né? Ou não? Do meu mouse. Sim. Sim. Então, estas headlands, que nada mais são que espigões, esporões transversais à costa, apenas que são mais largos aqui para acomodar umas palmeiras e um quiosque. E estas outras obras transversais que são aqui, por exemplo, o Rio Matinhos, né? Então, são espigões, aqui os barquinhos poderiam entrar por aqui. Chamam guias correntes. Bom, é conhecido na literatura que obras transversais interceptam a deriva. Então, toda a areia que está vindo de um lado fica presa aqui e vai começar a ter erosão aqui. E então, eu vou pôr areia aqui. Acontece que quando você faz esses headlands em uma praia que começa aqui, neste Morro do Povo, e termina em Pontal do Sul, que tem mais de 30 quilômetros, você vai desestabilizar todo o sistema. Então, estas obras transversais, quando a gente as conheceu, disse, não, vamos fazer elas mais curtinhas, para que elas segurem a areia até a largura da praia que você quer, e não intercepte toda a deriva. Então, teria formas de fazer coisas melhores. Existem inúmeras espigões que podem ser feitos em nível, podem ser feitos com materiais mais degradáveis. Tem uma série de técnicas de engenharia muito boas. Mas essas aqui são dos anos 50. Ninguém mais faz esse tipo de obra no mundo, né? Você fazia muito nos anos 50 e 60. Uma vez que você faz, para retirar isso aqui, é uma catástrofe, né? Então, eu sou muito crítico a este tipo de obras. E eu fico muito preocupado, porque cada vez que muda o governo, venha novamente essa ideia de que temos que fazer estas obras para recuperar a orla.
Os paisagistas e arquitetos, muito bons, que participam da coisa, eles, às vezes, ficam surpresos porque eles não sabiam da dinâmica costeira. Então, eles dizem, puxa, mas eu pensei que era tudo estável. Então, eles fazem belos desenhos, belos quiosques e tudo mais. E, então, aí, nós temos que falar com os engenheiros costeiros, né? A empresa que fez alguns trabalhos, ela foi contratada, ele fez o que ele pediram, né? Ele não estava preocupado com o futuro das nossas costas, né? Ou nossas praias. Então, eu vejo com muita preocupação estas obras de Matinhos. Eu acho que elas não são adequadas. Inclusive, a última versão que eu vi só por internet era maior ainda, iam abrir um canal artificial em Saint-Étienne, fazer aqui as correntes onde não existia rio, mas iam fazer. Então, são coisas que não se fazem mais no mundo afora, né? Então, existe hoje expertise internacional para recuperar as praias com alimentação artificial, né, com areia, bem feita. E agora, estas obras rígidas, acontece que elas vêm no envelope da alimentação artificial, mas não é artificial. Isso não é alimentação artificial. Isso aqui é obra rígida transversal, que é muito deletéria. Então, esse é um grande desafio que nós temos. Nós publicamos esse artigo que saiu esse mês na revista Gestão Costeira Integrada, casualmente para isso, para dizer, olha, gente, não é assim, né? A gente está avisando, né? A gente nem sempre tem os mecanismos de decisão, né? Mas, na época, no final do governo Requião, quando o secretário de obras, que era um arquiteto conhecido, né, o Forte Neto, eu conversei com ele bastante e ele entendeu que era um problema isso. Que às vezes os tomadores de decisão querem fazer a coisa bem feita, que fique bonito e tudo mais. O prefeito também, né? Mas podem fazer um grande desastre, né? E o Brasil está cheio disso. No Brasil todo, você vai da costa de Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, obras de engenharia costeira não que tem graves problemas, né? Então, acho que um grande desafio nas próximas décadas é a gente conseguir chegar no nível que chegaram alguns países da Europa, Portugal, Espanha. Portugal tem excelentes laboratórios de engenharia costeira que fazem obras maravilhosas, né? E não sei por que a gente ainda está neste atraso. Vamos a outra pergunta. Do José Augusto Simões do Guto. O mapeamento do quaternário continental, exemplo, as turfeiras da Serra do Mar, pode contribuir para a curva de variação do nível do mar e paleoclima geral na planície costeira do Paraná? Ele parabeniza a palestra também, professor. Rapidinho, ou seja, para o nível do mar, acho que não, mas para paleoclima, sim. Paleoclima, sim. Porque turfeiras e cavernas, né, os melhores trabalhos sobre variações climáticas no Brasil estão feitas em cavernas, né? Então, estalactites, né? Ontem, segunda-feira mesmo, na banca da Laís Massuqueto, falamos dos trabalhos do Chico Bill, não me lembro o nome dele agora, que são publicados na Nature, né? São trabalhos belíssimos em estalactites, estalagmites, que têm 20 mil anos de registro climático do Brasil, dessa região do Brasil. Então, turfeiras e espelhotemas são grandes depósitos que permitem estudos climáticos fabulosos, né? Muito bons. Temos mais perguntas aqui. Do Jefferson Picanso. Jefferson. Veja. Ele comenta assim: Gulo, parabéns pela palestra. Eu gostaria de saber das dificuldades encontradas em seu mapa de 2005 para mapear os leques aluviais no litoral. Temos trabalhado com alguns deles, ativados nos episódios de 2011, que tem muitas perguntas novas. Abraço. Os leques, na verdade, em 2005, tem algumas datações que a gente fez, mas não avançou muito, não. Teve o último trabalho, foi uma tese de doutorado do Oduvaldo Bessa Júnior, que trabalhou nos leques, mas é um tema que está aí bastante abandonadinho. Os leques, você disse os leques aluviais, né, que no sopé da serra, né? Estão demandando mais estudos, mas não temos ninguém trabalhando no assunto.
que mais era? Era isso, né? Sim. E aí ele comenta das dificuldades, né, que vocês encontraram. Você, Esse nesse também mapeamento, teve alguma coisa específica, assim, que você lembra? dificuldades normais de toda atividade de campo, né? Mas não, encontramos afloramentos e dificuldades, às vezes, de entrar nas áreas, não, nada muito além das dificuldades normais de qualquer mapeamento que aqui já foi relatado em todas as palestras, botucas e encalhes e chuvas e todas essas coisas. Mas, de ponto de vista científico, na verdade, falta muito, né? Teríamos que fazer perfilagens, GPRs, mas não avançamos. Na verdade, isso foi abandonado depois da tese. Inclusive, os artigos, não sei se saíram, não, acho que não. Então, tem datações, tem uma série de coisas que estão ali, ficaram nas teses e não foram retomadas. Obrigado. Também temos aqui do Laércio, pergunta do Laércio. Professor Angulo, há potencial para a localização e mapeamento de indicadores paleoambientais relacionados à presença, antiguidade, extensão e evolução do bioma Mata Atlântica nas áreas que atualmente estão submersas? Penso nos ambientes que estavam imersos no Pleistoceno. Certamente deve haver, mas o acesso que é complicado. A gente teve uma experiência fizemos algumas sondagens a partir de mergulho autônomo e canos de PVC e marreta, e obtivemos umas pequenas sondagens de 1 metro e pouco, e onde fizemos algumas datações e encontramos paleolagunas, né, pleistocênicas, e que hoje estão submersas, né. Agora, imagine a dificuldade, né, de você mapear tudo isso, né. Isso que acho que a geofísica rasa, né, isso é uma grande ferramenta, mas tem vales incisos, tem preenchimento de vales, e tudo isso é possível, e certamente tem registro, mas estamos longe um pouco porque é muito trabalho, né, é difícil, mas sim, temos que ir para lá. Mas tem a parte imersa ainda, né, eu acho que na parte imersa ainda tem registro paleoclimático e coisas que podem ser ainda investigadas, que não foram, né, então tem ainda paleolagunas, paleolagos, assoreados, que devem ter registro maravilhoso, né? O professor Pecenda tem feito alguns trabalhos no Brasil, afora, né, sobre paleoclimas, a partir de dados de turfeiras ou de sedimentos de paleolagunas e de paleolagos, bem interessantes. Tem um aqui em Cananéia também. Tem ainda na parte imersa, e é muito mais fácil, né, fazer uma sondagem na parte imersa que na submersa. Né? Obrigado. Tem uma pergunta do Luiz Henrique Ucielski aqui. Parabéns pela apresentação, Angulo. Poderia comentar sobre o aumento da praia de fora de Encantadas na Ilha do Mel? Existe especulação sobre a influência das dragagens do Porto de Paranaguá? O que poderia dizer sobre isso? Abraços. Tudo bem, Luiz. Esse era o Ucielski que apareceu ali na figura. Agora está no Espírito Santo trabalhando. Sim, nós detectamos, inclusive está no livro, eu não tenho aqui no momento a imagem, mas nesse último livro que eu mencionei sobre as taxas de erosão e acreção no litoral do Paraná, se chama Panorama da Erosão Costeira no Brasil. É um livro que está disponível online no site do Ministério do Meio Ambiente. É muito bom. Tem todos os... Aí no Paraná a gente detectou uma mudança muito rápida na praia de fora de Encantada, que seria... Deixa eu vou procurar aqui uma imagem da ilha. Vamos lá, Ilha do Mel. Onde está aqui? Encantada de fora fica bem aqui. Aqui nesta... Por que ele está? Aqui, vamos lá. Encantadas de fora, aqui. Inclusive está escrito 15 metros de progradação entre 2002 e 2014. Então, uma acreção enorme. Bom, a Ilha do Mel é encrenca porque ela está no meio da desembocadura da Bahia, né? Vou mostrar outra imagem aqui. Então, a dinâmica dela é muito complexa, né?
Então, você tem aqui o Complexo Estuarino de Paranaguá, né? Tem a Ilha do Mel aqui, tem a desembocadura sul, a desembocadura norte, aqui a Baía dos Pinheiros, né? Tem um sistema muito complexo, com deltas de maré vazante, como falei, correntes de maré, né? Aqui a nossa maré vai de 1,4, mais ou menos, 1,40 da amplitude de maré aqui 1,8 aqui dentro. Então, uma dinâmica muito complexa. Isso aqui faz com que as costas sejam muito variáveis, né? Naturalmente. Inclusive, há relatos nos anos 50 já de mudanças, de erosão, problema. O que ocasionou esse grande acúmulo de areia aqui? Também houve um grande acúmulo de areia aqui, né? Então, como o canal da Galheta é dragado, na média aí 300 mil metros cúbicos por ano, e despejado atualmente nesta manchinha branca aqui, há uma hipótese de que provavelmente a areia que está sendo dragada aqui está chegando nesta área. Por quê? Porque será que é jogada aqui? Será que não pode ser jogada um pouco mais perto? Ou será que essa batimetria não está certa? Então, eu acho que existe essa hipótese, e para mim é bastante provável, que muita dessa areia... essa areia é igual à das praias, areia das praias, areia dos bancos, areia aqui, tudo igual, mesmo tipo de areia. Areia média, fina, limpa, quase sem contaminação. O Guto está fazendo um trabalho sobre isso. Tanto que a gente propõe que essa areia seja utilizada para alimentação artificial, né? Até no governo Requião foi comprada uma draga para utilizar essa areia para alimentação artificial, né? Então, é provável que essa interferência humana tenha contribuído no acréscimo da areia aqui, mas é difícil dizer com certeza. Teríamos que fazer uma coisa de traçadores, né? Traçar, ou talvez uma análise de pesados, eu não sei como poderíamos ter certeza, né? Ou medições de correntes. Então, quando você tem... Esse é um dos grandes desafios da dinâmica costeira, separar o que é natural do que é próprio. Em algumas áreas é tranquilo, porque você não tem ocupação. Aqui, por exemplo, não tem ocupação praticamente. Então, tudo que acontece aqui, essa mudança do Ararapira, é natural. Aquela da barra que eu mostrei, né? Essa é uma mudança praticamente natural. A interferência humana não... Onde que está? Não lembro agora. Mas ali onde você tem uma dinâmica natural muito intensa e uma dinâmica com interferência humana também, eu não achei aqui o slide. Aí é muito difícil de saber qual é a contribuição de cada um, né? É isso. Certo. Obrigado. Temos mais várias perguntas aqui. Eu vou escolher algumas. Não vou sair hoje. Aqui da Fernanda Moon. Quais são os impactos das dragagens ilegais nos rios protegidos pelas leis ambientais? Como exemplo da atual situação do Rio Guaraguaçu. Parabéns pela palestra, mestre. E não sabemos, né? Impactos há, né? Teve os casos lá dos rios lá de Guaraqueçaba, né? Dos Seixos. Na medida que você não tem estudos, né? Do volume do transporte de sedimentos, daria para avaliar o impacto, claramente. Agora, se são clandestinos, bom, já é um problema de polícia, né? Agora, se fossem para ser liberados ou não, se fossem feitos dentro das normas, se é possível ou não fazer, aí você tem que fazer um estudo de impacto ambiental primeiro, né? O que você tem que medir? Tem que ver o aporte de sedimentos, né? A taxa de sedimentação, ver onde que vão esses sedimentos, e às vezes podem fauna, flora, né? Aí você tem que fazer um estudo, né? Mas primeiro tem que resolver o problema da polícia, né? Se é clandestino. Agora, o impacto em si eu não saberia dizer, porque depende do volume, depende em que ponto específico, né? Por exemplo, na costa, que a gente tem mais estudos, depende de onde você tira e põe areia, o impacto varia muito. Às vezes é quase nulo, às vezes é gigantesco, né?
Porque se você, onde que está em relação à deriva, né, a célula de deriva, se você está numa área de aporte, está numa área que está faltando sedimento, outra que está chegando muito. Então, isso, estudos... Isso, aliás, é um dos grandes problemas da alimentação artificial, né? Quanto vai durar, né? Você põe areia, bom, quanto vai durar? Isso é difícil de saber. Então, nesse do Guaraguaçu, não conheço o caso, mas primeiro polícia, depois a gente conversa. Obrigado. O professor Elvo ainda comenta, né? Ele diz, excelente palestra, professor Angulo. E será que o Paraná irá conhecer um político que fará a desapropriação necessária na orla para evitar obras de intervenção nos ciclos sedimentares e erosivos naturais e jogar dinheiro público fora? Boa pergunta, Evo. Olha, nós ainda, em alguns casos, estamos em um estágio que permite esse tipo de solução. Eu tenho proposto concretamente nesse artigo, inclusive, o ano que eu tinha falado, porque às vezes são desapropriações mínimas. No caso lá da Ponta de Matinhos, né, 3, 4, 5 propriedades. Né? Você não vai desapropriar Copacabana, o Leblon, ou mesmo o Caiobá, né, onde você tem uma ocupação super consolidada. Então, aí você tem que... O recuo é impraticável, né? Então, você tem que fazer obras, né, bem feitas, boas, existem a possibilidade, não é um bicho de 7 cabeças, né? Basta fazer os estudos certos da engenharia, né? Mas sim, em alguns casos, temos que fazer os estudos detalhados de custo-benefício. Às vezes é muito mais barato você desapropriar meia dúzia de propriedades, liberar o arco praial, deixar ele... O caso de Matinhos é típico, né? Ele começou nos anos 50 com os barracões na beira da praia, depois você consolidou, está num ponto que um pequeno recuo já resolveria o problema, porque uma praia bastante estável, daquelas que muda pouco. Só que a ocupação está muito em cima, né? Então, ali é um caso típico que daria para fazer. Só que sempre é muito difícil, mesmo que seja uma única desapropriação. Não sei por que os políticos assim não gostam da ideia, né? Mesmo que às vezes os próprios proprietários aceitassem, né? Teve casos de que é muito claro, quando você tem erosão, o preço dos imóveis cai. Aí o governo diz, vou fazer a alimentação, sobe o preço dos imóveis. Ah, não fez, cai o preço dos imóveis. E às vezes chega a zero, né? Às vezes são abandonados, né? Ou destruídos, né? Então, acho que é importantíssimo fazer essa opção. E em muitos casos é possível, né? Por exemplo, nos Estados Unidos, eles chegaram no estado da Flórida. Se você tem uma propriedade ameaçada de destruição pela erosão, você não pode fazer nada. E não pode fazer obras de contenção privadas. Por quê? Você tem que deixar a costa se movimentar, porque você assim não vai causar problemas em outros lugares. Então você é obrigado a deixar que a sua casa caia ou retirar o que puder, mas não pode fazer obra de contenção. E aqui a gente não, nem desapropriando, nem pagando, a gente consegue fazer isso. Mas acho que é um problema cultural. Né? Certo, obrigado. Temos o Jackson Basfeld, de Pontal do Paraná, e ele está oferecendo ao laboratório um conjunto de amostras que foram coletadas no canal da Technique, foi feito um novo cais, né? Canal não, cais, e cerca de 40 metros de profundidade. Ele deixou o contato aqui, depois eu passo para o professor daí. Muito obrigado. São bem-vindos. Legal. Então, eu acho que é isso aqui. Eu acho que nós não temos mais perguntas. Vou ver o e-mail também, mas acho que é isso. Então eu tenho uma sobre sobre a deriva litorânea, que hoje é de norte para sul, né? De sul para norte. A deriva é assim. De sul para norte, né? É líquida, né? Porque você tem assim, quando tem ondas de nordeste, a deriva é para sul. Quando tem ondas de sudeste, a deriva é para norte. Então, todo ano você tem vários milhões de metros cúbicos que se movem para cima e para baixo, né? Para norte e para sul. Quando você faz o balanço no final do ano, o saldo, ou seja, que se chama deriva líquida, as melhores estimativas que temos, que foram feitas pelo Marcelo Lamour, que é um ex-aluno do nosso programa, professor do SEM, está nessa faixa, 200, 300 mil metros cúbicos
por ano de saldo, que foram feitas com base nas dragagens do Canal da Galheta. É a melhor estimativa que nós temos. Poderiam ser feitos novos estudos, mas é isso, mais ou menos. Mas é de sul para norte. De sul para norte. E antes, no passado, era de norte para sul. O professor comentou na apresentação. Seria isso? Evidências, isso está sendo agora detalhado, com datações e estudos de detalhe, perfis de GPR. Temos um doutorando, o Marcelo Bogo, que está estudando isso, que a gente detectou esporões, ou seja, feições morfológicas, que crescem para sul. E mostrando que em algum momento, em vários momentos, aliás, porque encontramos em várias situações, a deriva se inverteu. Isso pode ser por um problema climático, né? Digamos, de ciclos climáticos, grandes meganinhos, megalaninhas, ou outros efeitos, né? Ou tempestades, bloqueios. Então, qualquer mudança climática pode provocar esse tipo de fenômeno. Isso nós estamos pesquisando, mas de fato existem. As inversões de deriva existem, só não temos ainda um detalhamento das datas e das causas. E das causas. A mudança na célula de alta pressão do Atlântico, ela gera as correntes, né? Não gera as ondas, mas poderia ter alguma coisa a ver no sentido do deslocamento daquela grande célula que a gente tem de alta pressão? Com aquele deslocamento, você muda a direção das ondas, né? Então, se você, inclusive, pela orientação de nossa costa, é muito sensível, né? Qualquer mudança na direção das ondas vai ser inversão de deriva. Nós temos aqui no Superagui inversões de deriva frequentes, em anos, assim, 3, 4 anos para um lado, 3, 4 anos para o outro, né? Então, aqui está muito próximo de zero a deriva, né? E aqui está muito mais acentuada. Então, estudos oceanográficos de detalhe, temos que ter um detalhe da batimetria da plataforma. Agora, felizmente, tem dados de onda maravilhosos que permitem fazer simulações. Chegamos a fazer algumas, em alguns doutorados, mas ainda falta, né? Tem o pessoal da USP que está trabalhando com isso, e sim, mas mudança, o deslocamento dos anticiclones, do Atlântico, tudo, podem ser, sim. Estava mais para sul, mais para norte. Certo, obrigado. E temos mais uma ainda do Cielski de novo. Mais uma sobre alimentação artificial de praias. Poderíamos utilizar jazidas como as cavas de onde já se retira areia para o uso comercial na planície costeira? A areia que não é utilizada na construção civil e descartada, teria granulometria compatível com as praias? Eu acho que sim, né? Acho que, pelo que a gente conhece, cada caso teria que ver, né? A granulometria, né? O diâmetro, tudo, mas aparentemente não. Não sei os custos, né? Como seriam, né? Porque tudo que é por caminhão, o volume é muito grande, né? Então você teria que. A vantagem das dragagens é que você tem a draga, você põe em cima da draga, em vez de jogar na área de descarte, você jogaria perto da praia, né? Então, eu não sei se a areia trazida do continente via caminhão seria. Teria que fazer uma análise econômica, né? De custos, né? Para ver se é viável. Mas normalmente você faz da própria plataforma, né? É muito mais barato, né? Você faz um estudo, ou você mesmo fez, né, junto com o Veiga, tentamos ver essa areia média, grossa, qual era o volume, fazer uma cubagem para tentar saber e propor jacidas, né? Isso é uma coisa que a gente tem que fazer, qual é as jacidas de areia que a gente tem na plataforma rasa. E muitos países fazem. Aí você tem uma erosão aqui, tem uma jacida aqui, põe a draga, e aí você já fornece para o empreendedor, para os órgãos públicos, a área onde está a jacida da areia, e se ela é compatível ou não com coisa. Né? Das áreas continentais, acho que é mais difícil. Pelo custo, não pela característica. Né? Pela característica, acho que daria. Obrigado. Agora o Rangel Angelotti, ele pergunta assim, Rangel, ele parabeniza a sua palestra e pergunta, teremos problemas graves no litoral do Paraná com eventuais mudanças no nível do mar nos próximos 50 anos? Pergunta. Bom, eu não posso... Ou seja, o nível do mar está subindo, vai subir. Ele não sobe igual em todo o planeta, porque nós sabemos que o nível do mar é uma superfície
ou melhor, a superfície do mar é uma superfície equipotencial de gravidade, que é uma relação entre as massas e as forças de rotação da Terra. Então, é bastante complexo isso. Mas tudo bem, vai subir. A pergunta é, nos próximos 50 anos, vai subir e vai afetar a nossa costa? Eu diria que sim, mas os impactos e as transformações e as mudanças que a gente está provocando com as obras costeiras é muito maior que os impactos da elevação do nível do mar. E com a seguinte questão, a elevação do nível do mar é um fenômeno mundial. A gente pode se precaver, pode recuar, pode tentar. Por exemplo, a Holanda, por decreto, não permite mais o avanço do nível do mar. Por quê? Porque eles, quando o mar avançar, eles vão por sedimento para manter a costa naquela posição. Né? A gente não vai fazer isso, nem com a costa de 8.000, 9.000 quilômetros. E o impacto pode ser que venha a afetar, mas acho que a ocupação e o uso do solo e o tipo de obras são um problema muito mais grave e vai nos trazer muito mais problemas emergenciais. Basta você começar a ver as regiões, Ponta Negra, lá no norte. Toda hora você está vendo no noticiário a praia tal, todas essas praias têm problemas e muitas são por ocupação inadequada, obras inadequadas. Então, isso é o grande. Acho que o Brasil deve se preocupar mais com isso que com a elevação do nível do mar. Eu trabalho com variação do nível do mar, eu adoro fazer previsões, eu gosto, acho que é importante. O professor Maroni fez algumas modelagens, mas nas nossas praias, às vezes, uma elevação de 10, 15 centímetros não causa um impacto tão grande. Com uma única tempestade, você tem uma sobreelevação de 80 centímetros, que te causa um estrago enorme. Então, não dá para dizer que não nós temos que preocupar com isso, mas que não é a prioridade, eu diria que não. Eu diria que... Teve um congresso de geologia do Quaternário, onde fomos convidados vários pesquisadores, e foi muito engraçado, porque era sobre esse tema, elevação do nível do mar. Todos, independentemente, sem nenhum acordo prévio, chegaram à conclusão que o primeiro problema era a balança de sedimentos. O problema é onde falta areia, onde sobra, causado por causas naturais ou artificiais. Né? Claro que a elevação do nível do mar vai causar um impacto, mas eu não vejo que ele seja tão urgente e premente como coisas que nós podemos fazer para melhorar a ocupação costeira em relação à nossa própria atitude perante a costa. Né? Tá certo. Obrigado, Angulo, pelas respostas. Acho que é isso, então. Nesse aspecto aí de engorda, eu me recordo do efeito ali nem é engorda, ali é uma obesidade mórbida que aconteceu a sul do Mole Sul, lá do Rio Grande, do canal de Rio Grande. Ah, sim. E o avanço, a engorda da praia ali é de centenas de metros. Né? Olha, eu sou de uma cidade, Mar del Plata, onde eles nos anos 50 fizeram um porto ao sul da cidade. Eles acabaram com todas as praias do balneário, porque seguraram. E a que ficou ao sul cresceu também, centenas de metros. Porque a deriva traz. A areia está sempre circulando. Isso é conhecido. Né? Você abre um livro de engenharia costeira, a primeira coisa que falam é da deriva, das obras transversais. É uma coisa super conhecida. Às vezes eu falo, parece que estou falando grego, né? E digo, então tragam gente de fora, tragam os engenheiros de Portugal, né? O Lené, que aqui investiu nos anos 70, né? Na Praia Massa, deu uma solução maravilhosa em poucos dias, né? E agora nós estamos nos anos 2020 com as obras que não sei de onde saíram. Não sei se por quê, né? Não sei por quê, não consigo entender. Bom, então nós agradecemos a palestra esclarecedora do professor Angulo, especialmente nessa questão do conflito entre a pressão imobiliária de ocupação litorânea, aí, que é um tema muito importante, né, no litoral paranaense, que é um litoral relativamente
pequeno, né, estreito, e a ocupação é muito disputada, a ocupação humana, né? Então, finalizando essa quarta parte do nosso evento comemorativo ao Dia do Geólogo, em nome do Núcleo Paraná da SBG, da AGEPAR e do Departamento de Geologia da UFPR, nós agradecemos a palestra do professor Rodolfo Angulo e a presença de todos que participaram e que assistiram a esse quarto evento da nossa série. Então, já antecipando aqui, nós temos, para o mês de julho, nós teremos mais 2 palestras. No dia 6 de julho, 15 horas, a doutoranda Liliane Maria Tkachenko Manzano apresentará a Bacia Bauru e Kaiowá, e o professor Dr. Luiz Alberto Fernandes apresentará os grupos Kaiowá e Bauru no estado do Paraná. Então, ele vai fazer um zoom-in nessa primeira apresentação da Liliane, que vai apresentar a bacia como um todo, e o professor Luiz vai focalizar no grupo Bauru e Kaiowá no estado do Paraná. E no dia 13 de julho, o professor Dr. Eduardo Salamuni apresentará a bacia de Curitiba, dando uma visão geral da estratigrafia, do preenchimento da sequência sedimentar da bacia de Curitiba e as deformações, especialmente focando as deformações que a sequência sedimentar sofre. E com isso nós completaremos a nossa série de episódios com a revisão do conhecimento da maior parte dos ambientes geológicos do estado do Paraná. Algumas porções importantes da sequência sedimentar paleozoica faltaram, mas, oportunamente, nós vamos tentar suprir essa falha. Então, a diretoria da GEPAR informa que o churrasco do Dia do Geólogo vai acontecer quando as condições sanitárias forem seguras e permitirem o agrupamento de mais que um geólogo por metro quadrado. Esse evento é um evento anual muito, muito disputado, então esperamos que essas condições sejam brevemente atingidas. Informamos que os certificados estarão disponíveis. O link, eu acho que está disponível aí né, Marcel? O link está disponível. Sim, eu coloquei, já havia colocado, eu coloquei novamente agora o link para os certificados. Perfeito. Então, nós agradecemos, em nome dos promotores da SBG Paraná, a GEPAR e Departamento de Geologia, a presença do professor Angulo, a disponibilidade, os esclarecimentos, o conhecimento que ele nos passou. Agradeço a colaboração do Marcel, nosso coordenador dos eventos, e nos despedimos e até o próximo evento. Mais alguma coisa? Vocês querem alguma coisa? Só dizer que estamos de janelas virtuais abertas no laboratório dos costeiros. Se vocês quiserem qualquer coisa, entrem em contato. E em breve, quando as condições o permitirem, estaremos com as portas físicas abertas ao laboratório. Perfeito. Então, nós já temos um horário e um dia e um horário marcado, no dia 6 de julho, 15 horas, nesse mesmo canal, a apresentação sobre Bauru e Kaiowá, grupos Bauru e Kaiowá, na continuidade dos nossos eventos. Um grande abraço a todos. Cuidem-se, se puderem. Quem puder, fique em casa. Abraço para vocês. Tchau, abraço.